Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem está nos assistindo lá do outro lado do mundo. Hoje nós teremos a maravilha, uma cantora maravilhosa, a Ira Caldeira. E nós teremos também a nutricionista Cristiana Menezes falando sobre intolerância alimentar e a diferença entre intolerância e alergia alimentar. E temos também estética com a Edjane Quirino, ela que vai conversar conosco como melhorar a sua estética, como melhorar o seu corpo, como você ficar mais bela. E você também, homem, né? Hoje está todo mundo se cuidando, que maravilha. Vamos que vamos. Mas vamos começar esse papo com a Ira Caldeira. Bom dia, Ira, tudo bem? Bom dia, prazer estar aqui com você, prazer estar com vocês, viu? Muito obrigada aí por participar disso aqui com a gente. Que doçura, que voz maravilhosa, né? Fala de novo. Bom dia, meus amores! Ira, você é minha conterrânea, né? Sim, descobri agora, somos mineiros. Você é de? De Timóteo, Vale do Aço. É, do Vale do Aço. Eu sou mineiro de Belo Horizonte. Você é da capital, você tira onda com nós matutos do interior. Agora me diga uma coisa, como foi que você veio parar em Pernambuco, aqui no Recife? Foi a música que me trouxe. Foi? Quando eu comecei a cantar em Minas e quando eu pensei assim, em me profissionalizar e fazer um CD, como eu sempre gostei das canções daqui, sempre gostei muito do ritmo, eu resolvi vir fazer uma pesquisa aqui para concluir esse repertório. E acabei ficando. Então, estou aqui há 16 anos, todos os meus discos, todos os meus trabalhos foram feitos aqui. Em 2009, eu recebi o título de cidadã pernambucana e recifense. E, então, assim, eu acho que eu sou hoje assim, metade pernambucana, metade mineira, mas eu administro isso assim, com muito amor, sabe? E tem dado certo. Eu tanto amo as minhas Minas Gerais, quanto tenho uma paixão enorme por essa terra que me recebeu tão bem e me faz tão feliz. Bom, em Minas Gerais, nós mineiros, né, temos muita afinidade com Pernambuco e começa com o Luiz Gonzaga e o Hervé Cordovil, né? Foi radialista, compositor, né, em Minas Gerais e fizeram uma música linda, Vida de Viajante. E eu me lembro também do Jackson do Pandeiro, apesar de ter nascido em Alagoa Grande, na Paraíba. Ele morou um tempo em Belo Horizonte e andava ali pela Rua dos Caetés, no centro de Belo Horizonte. Mas você está com um CD novo, né? Tô com Esperando por Setembro, que é um CD que foi produzido e dirigido por Maciel Melo, com participação de Maciel Melo e participação também de Elba Ramalho. É um presente para mim, acho que para os meus fãs também, para os meus amigos, para os meus queridos, comemoração dos 15 anos de carreira, esse CD, esse é seu. Opa, maravilha. Um material bonito, assim, bem produzido, justamente. Lindo, 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 lindo. O CD, assim, dá água na boca da gente olhar assim. Uma produção maravilhosa. Tirar aqui, olha, vê que coisa rica, não é? Muito, muito, muito lindo, assim, as fotos, o encarte, que coisa rica. É assim, isso serve, inclusive, de motivação para que outros cantores, outros compositores, né? Não precisa ter dinheiro para fazer coisa bonita, bem feita, não é? É ter bom gosto, né? E você teve. Precisa de dinheiro também. Mas muito mais do que dinheiro, criatividade, mas eu né? acho, mas na verdade são investimentos que são necessários. Tem que fazer isso. Eu acho que a partir da hora que a gente depara com dificuldades e que a gente não ousa, que a gente não investe, a gente vai sempre levando o que a gente faz para trás, né? Então eu acredito no que eu faço, eu invisto no que eu faço. Bom, papo bom é o papo do papo, eu sempre digo. Então, vamos ouvir um pedacinho, um trechinho de uma música. Eu queria que você cantasse pra gente essa que a Elba Ramalho participa. É Duas Caravelas, é música do Geraldo Azevedo e do Maciel Melo. Vamos ouvir um pedacinho. Hoje eu acordei cantando uma canção falando de amor. Hoje eu acordei querendo ouvir sua voz. Feito alma que quer reza e amor que se preza, é assim. Quanto mais carícias, mais vontade dá em mim. Somos duas caravelas, velas içadas, no mesmo mar, na mesma direção, levadas pelos ventos mais fortes,
Ventos que vêm do mar e ventos do sertão. E por aí vai. Eita, meu Deus do céu. E o maestro aí, queria que você apresentasse o maestro. Você é Luziano, né? O sanfoneiro da minha banda, Luziano André. Para os íntimos, Luzico. Tem que falar os dois nomes, porque tem gente que se falar só Luziano não vai saber que é ele. Bom dia, Ivan. Mas Bom é dia, um grande Luziano. músico e tá aí, é meu parceiro também de estrada. Maravilhoso, né? Pernambuco tem revelado, assim, grandes músicos para o Brasil, né? E aqui está mais um talento, certeza. né, da música pernambucana. E aí tem esse disco foi produzido pelo Maciel Melo, que também participa, né, na quentura do mormaço. Mormaço é muito quente? Ah, sim. Dá o tom aí que a gente vai mostrar como é que é o mormaço. A gente podia ficar bem agarradinho, agarradinho, um bocadinho só. A gente podia começar o chameguinho, bem safadinho por debaixo do lençol. A gente podia ficar bem agarradinho, agarradinho, um bocadinho só. A gente podia começar o chameguinho, bem safadinho por debaixo do lençol. Eita, trem bom! Trem bom demais da conta. Ô, Irá, e quais são os projetos futuros, shows, como andam os trabalhos? Olha, estamos sempre na ativa. A agenda a pessoa pode acompanhar pelo site iracaldeira.com.br, Irá com H, I-R-A-H, iracaldeira.com.br. E sempre tem agenda, tem discografia no site, é um site bem completo. Em relação ao projeto, a gente começa a trabalhar para, provavelmente ainda só no ano que vem mesmo, nós fazermos o nosso segundo DVD, que é o projeto inicial é Esperando por Setembro virar um DVD. Normalmente, a gente faz os DVD e eles viram de CDs. Eu quero um projeto diferente agora, que eu já fiz isso anteriormente, em 2009, quando fiz o Girassol de Desejos. E agora eu quero fazer, a gente já fez o Esperando por Setembro, é um CD que eu acredito muito nele, ele é muito bonito, ele é muito diverso. E a gente quer levar ele para um DVD. Olha, eu quero lhe pedir uma gentileza, da gente encerrar esse primeiro bloco com uma música, assim, uma música que você goste e que cante para todo o povo de Pernambuco, do Brasil e do mundo, né, que está nos assistindo. Eu te desejo vida longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo dom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Que emocionante, né? Maravilhoso. Muito obrigado pela sua participação conosco. E a Irá Caldeira volta no último bloco. No próximo bloco, intolerância a determinados alimentos e alergias com a doutora Cristiana Menezes. Você está assistindo o Tá Ligado Cidadão, oferecimento Sintranstur, o sindicato que representa a categoria dos rodoviários que fazem o transporte interestadual, intermunicipal e os transportadores de ônibus de turismo, transporte escolar, vans hospitalares e prestadores de serviços.
Mantemos um variado leque de serviços na área médica, jurídica e de lazer para os nossos associados. Sintranstur, 16 anos de lutas. CIEEC, o sindicato que representa todos os trabalhadores em edifícios e condomínios. CIEEC mantém 3 clínicas com mais de 40 especialidades médicas, assistência jurídica com diversos profissionais na área do direito e atendimento na área de lazer com um clube de campo para todos os seus associados e dependentes. CIEEC, Administração Rinaldo Júnior. Saúde é sempre um tema interessante. Eu estou com a doutora Cristiana Menezes. A senhora, num bate-papo aqui informal, a senhora falou algo muito bacana, intolerância a determinados alimentos e também alergia. É comum, é frequente, que algumas crianças, alguns bebês, em aleitamento materno, já apresentem reação a algumas proteínas que a mãe ingere no seu cardápio normal. Então, por exemplo, uma alergia muito frequente é a alergia à proteína do leite de vaca. Então, a mãe e a bebê, fica claro que eu queria que ficasse claro que o bebê está em aleitamento exclusivo, ou seja, ele só mama o leite do peito da mãe. Mas algumas proteínas passam da dieta da mãe para o leite da mãe. E nos bebês alérgicos, essa proteína pode desencadear reações muito desagradáveis, reações que fazem com que o bebê aparente sofrimento, como se fosse um doente, por exemplo. Então, às vezes os bebês ficam chorosos por refluxo ou por uma irritabilidade, uma dificuldade em dormir. Isso confunde muito os pais, principalmente os pais de bebês, os pais de primeira viagem. Por quê? É comum que o bebê seja choroso, é comum que o bebê tenha um sono intranquilo, é comum que o bebê tenha um pouco de regurgitação. Existe uma prática que a gente, como da área de saúde, não incentiva, que é assim, já tirar precocemente, quando o bebê nasce, a mãe já fica sem leite, sem soja, sem ovo, sem chocolate, sem café, sem que a gente espere que o bebê apresente ou não a dificuldade. E às vezes isso é tão difícil para a mãe que amamentar se torna quase que impossível, porque ela fica numa restrição alimentar tão grande, fica tão escrava dessa dieta, e às vezes é uma dieta preventiva. E a gente costuma dizer que não precisa fazer uma dieta preventiva. A mãe pode comer moderadamente alimentos normais que sempre fizeram parte do cardápio dela. Claro que a gente incentiva que a mãe tenha uma alimentação saudável. Então, não é para a mãe que está amamentando, no começo da amamentação, ficar exagerando em, por exemplo, passar o dia tomando café. Isso não é legal. Mas tomar uma xicrinha de café de manhã, como ela sempre foi acostumada na época da gestação, tomar um café depois do almoço, isso possivelmente não vai exacerbar uma reação no bebê. Agora, a senhora falou, no caso do adulto, a gente entra numa sala, entra num local e começa a espirrar, começa a ter determinada reação. A senhora falou da proteína do ácaro, da barata. Como é isso? Então, sempre é importante que as pessoas entendam que a alergia é alergia ao componente da proteína do alérgeno. Então, se for o ácaro, por exemplo, que pode ser o ácaro, pode ser a barata, tem vários tipos de ácaro, e isso normalmente, já numa fase mais avançada, a criança até maior mesmo, depois de 1 ano e meio, 2 anos, normalmente aparece no exame de sangue essa reação. Então, a criança ou o adulto, ele apresenta no exame de sangue uma IgE específica, é uma dosagem de um componente do sistema imunológico que o médico pede e que ele apresenta uma reação, apresenta, como a gente diz, positivo para aquele determinado ingrediente, o componente ou do ambiente ou dos alimentos. Então, no caso do ácaro, por exemplo, é muito comum e as pessoas vão desenvolvendo essa alergia. Então, aqui, por exemplo, que é um estúdio fechado, possivelmente aqui tem bastante ácaro. É praticamente impossível não ter, né? Então, o alérgico ao ácaro, ao entrar num ambiente desse, o organismo dele, aquela proteína do ácaro entra no sistema respiratório da pessoa, cai na corrente sanguínea e o sistema imunológico vai atacar aquela proteína como sendo um corpo estranho.
Então, a reação alérgica é sempre uma reação que o sistema imunológico, ele reconhece como estranho. Quero agradecer a senhora pela sua presença, muito obrigado e um bom dia. E daqui a pouquinho a gente tem mais notícias de saúde. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre algo que nos incomoda muito. Gordurinhas localizadas. Ai, que mal terrível. Nós vamos falar sobre redução de medidas com a Edjane Quirino. Aguarde, é só mais um minutinho. É greve! É greve. É greve! É greve. É greve! A greve dos bancários em Pernambuco não para de crescer e já é considerada uma das maiores dos últimos anos. No terceiro dia de paralisação, o movimento alcançou 80% de adesão. Ao todo, foram fechadas 98% das agências de bancos públicos e 68% de bancos privados. Aprovamos por unanimidade a greve e os próximos passos é organizar os bancários de Pernambuco, incentivar aqueles colegas que ainda têm dúvida e partir para a luta com uma greve forte em todos os bancos para que os banqueiros possam retomar as negociações. É greve, pessoal! É greve! É greve! Contra o golpe, vamos estar na rua. A favor da democracia, vamos estar na rua. E defender a Petrobras é defender o povo brasileiro. É preciso que a Petrobras retome os investimentos. Pra salvar a Petrobras, olê, olê, olá. Sinto e pisar. Pra salvar a Petrobras, olê, olê, O Simpol continua na luta por mais segurança pública para o cidadão pernambucano. Na última semana, o sindicato realizou um protesto na cidade de Caruaru, afixando cruzes no Marco Zero da cidade, representando as mais de 300 pessoas assassinadas na região do Agreste desde o início do ano. Para reduzir a violência em Pernambuco, é preciso investigar os crimes e punir os criminosos, trabalho de uma polícia civil bem equipada e recebendo salários dignos. É isso que exigimos e reivindicamos aqui em Praça Pública. O compromisso, o dever e a responsabilidade do governo do Estado de prover segurança pública para o povo de Pernambuco. E que, infelizmente, hoje não estamos tendo uma boa gestão na segurança pública no nosso Estado. TV Simpol no ar. Notícias do Sindibeb, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Bebidas em Pernambuco. O sindicato realizou assembleias para a elaboração da pauta de reivindicações da campanha salarial 2015-2016. Depois de amplo debate com os trabalhadores, foi aprovada a pauta de reivindicação a ser negociada com as empresas no tocante aos acordos coletivos do trabalho e convenções coletivas do trabalho. A categoria pleiteia, além da diversidade de pontos enfocados e pautados, ganho real acima do INPC, manutenção das diversas conquistas históricas já praticadas e outras reivindicações fundamentais, como a participação nos lucros e resultados, entre outros pontos.
Estamos de volta e dessa vez nós vamos falar de estética. Eu estou com a Edjane Quirino. Bom dia, Edjane. Bom dia, Ivan. Tudo bem? Tudo bom. E ela vai conversar conosco, vai nos explicar como funciona esse processo de redução de gorduras localizadas. Como é esse processo? Então, Ivan, esse aqui é o equipamento, é o Vibrocell, tá? Ele vai fazer 3.000 vibrações por minuto. Ele vai permitir em que os líquidos que a gente retém no dia a dia, ele seja eliminado pela urina, né? Promovendo então a remodelagem corporal, reduzindo celulite. A gente faz tratamento também para flacidez e esse equipamento ele tem um resultado maravilhoso. A gente tem em média uma escala, trabalhamos uma escala de 5 a 15 centímetros na primeira sessão. Eu vou mostrar para vocês como é que utiliza. É um tratamento tranquilo, né, Tainá? Tainá já faz conosco. A gente tem uma equipe que se desloca também, caso precise se deslocar para atender home care. Aí a gente vai até a residência, temos uma mala portátil, maca-mala, para fazer esse tratamento domiciliar. No caso, aí você falou de 10 a 15 centímetros, o que vem a ser? É um processo de redução. Isso, já na primeira sessão. Mas reduz tudo isso? Exatamente. Meu Deus do céu, então o negócio é bom demais. Já teve algumas pessoas que reduziram até mais, eu tenho algumas fotos de pessoas que a gente sempre tira antes da sessão e depois para a gente fazer o monitoramento, o acompanhamento dos resultados. Então, a gente aplica um produto que ele age diretamente no tratamento, né? Ele tem na composição nicotinato de metila, ele é utilizado justamente diretamente na celulite e para fazer a quebra da gordura. Tranquilo aí, Tainá? Então, ele vai fazer 3.000 batimentos por minuto, vibrações. Esse é o processo, tá? Quem poderá fazer esse tratamento? Quem não poderá, né? Sim, no caso, tem alguma rejeição para alguma pessoa? Tem sim, Ivan. No caso, pacientes cardiológicos não poderá fazer esse tratamento, né, devido à vibração. É muito intenso a massagem turbinada. Não podemos também fazer em mulheres que têm miomas ou cistos, não é indicado. Não podemos também fazer em períodos pré-menstruais. É uma massagem muito forte, né? Fora isso, qualquer pessoa pode fazer. Ivan, a gente sempre deixa claro que qualquer procedimento que você vai fazer sobre a estética de redução de medidas tem que estar associado à alimentação saudável, tem que estar associado a atividades físicas. Se você já é um paciente obeso, que já tem um histórico de sedentarismo, você precisa reorganizar. Vai fazer redução de medidas? Vai, mas precisa também cuidar da parte nutricional e também da parte das atividades físicas. Eu tenho um número de pessoas que já obesa que chegou a reduzir na primeira sessão 22 centímetros. Eu posso dizer isso com precisão porque a gente tira as medidas antes e depois de cada sessão. A manutenção é muito importante, a pessoa utilizar, no caso, cintas, corpetes, para também chegar em casa e ter aquela consciência do que perdeu, ela manter. Né? Porque a nossa finalidade não é só fazer a sessão e ir embora, a gente precisa passar as informações para que a pessoa mantenha aquilo que foi perdido. Quero agradecer a presença da senhora conosco e tá aí, vamos deixar na tela os contatos e quem quiser, quem se interessar pelo processo, tá aí. Muito obrigado à senhora. Eu que agradeço pela oportunidade. E um bom domingo para todos vocês. E vamos aproveitar aí para reduzir as gordurinhas, reduzir o abdômen. Eu já vou entrar nessa sessão aí de redução. Daqui a pouquinho nós retornamos. Estamos aqui com o presidente do Cid Contas, Márcio Santana. Márcio, atualmente os fiscais que trabalham no interior do estado têm migrado para a capital. Isso tem reforçado o quadro de fiscalização aqui do Recife?
Não necessariamente, Alex. O Tribunal de Contas já não realiza concurso há 10 anos. Nós temos uma série de servidores, um quantitativo relativamente grande de servidores já aposentados, alguns infelizmente faleceram, e a reposição desse quadro que tem sido feita com os servidores que vêm do interior não se completa, não consegue completar o quadro necessário à fiscalização de todos os itens que nós devemos observar durante as auditorias. Nós temos muitos servidores do Tribunal de Contas cedidos a outros órgãos, em especial do Executivo, com predileção aí para a Prefeitura e para o Estado. Acabamos ficando aí com a nossa estrutura de fiscalização desguarnecida. Temos uma limitação, né, de 5% do quadro de servidores do tribunal que podem ser cedidos. É preciso que o Tribunal de Contas olhe para essa questão, porque nós temos hoje muitos fiscais fora da função de fiscalização. Acabamos ficando aí com o nosso esforço de auditoria prejudicado. O coordenador do Sindicato dos Petroleiros de Pernambuco, Marcos Aurélio, explica como a população pode se cadastrar no projeto de alfabetização Mova Brasil. Todas aquelas pessoas, né, que são analfabetas, né, e que fazem parte de dos locais onde a gente tem nossas atividades do Mova, elas podem procurar, né, procurar o Instituto Paulo Freire, que nós temos, né, tem um site que vai estar sendo mostrado aí. Então é só entrar em contato, né, para que a pessoa possa se inscrever. Agora é sempre um período, a cada 6 meses se tem sempre uma etapa. Então nós estamos exatamente no término da etapa agora de 2015, né, do segundo semestre de 2015. E o diretor de comunicação do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, Levi Arruda, fala sobre a decisão da CBTU de colocar os VLTs circulando em velocidade reduzida após ser constatado desgaste no trilho da linha sul entre as estações Ponte dos Carvalhos e Santo Inácio. O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco ainda não recebeu nenhuma comunicação formal da CBTU com relação à volta da operação desses trens. Tudo que a gente sabe é por informes de trabalhadores e por alguma inspeção que o próprio sindicato tem realizado no trecho em questão. Agora, essa denúncia de insegurança ou de falha nos trilhos e nas soldas que ligam esses trilhos no trecho que é chamado diesel, que é o trecho de Cajueiro Seco ao Cabo e Cajueiro Acurado, já é uma denúncia antiga, já veio do ano passado, quando recebemos informes de que a construtora que era responsável pela duplicação da via, ela, na verdade, terceirizou o serviço de solda e entregou o trecho, esse trecho em especial, entre Ponte de Carvalhos e Santo Inácio, sem a inspeção de qualidade devida e sem os laudos necessários para garantir a segurança da população e dos trabalhadores. É nesse sentido que o Sindicato dos Metroviários realizou essa intervenção, agora no início do mês de outubro, para dar um alerta à sociedade. E aí, ao invés de pensar que nós estamos prejudicando a população, não, nós estamos protegendo a vida de usuários e de passageiros. E aguardando da CBTU e dos seus gestores um posicionamento oficial, porque os trens voltaram a operar em velocidade reduzida e até o momento nós não sabemos se foram realizadas as inspeções de qualidade dessa via. Sabemos que têm sido realizadas inspeções de segurança, a olho nu, inspeções visuais, mas precisamos ter a certeza e por escrito de que esse trecho está pronto para servir à população. E nós encerramos o programa. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco. E a gente encerra com a Irá Caldeira. Até o próximo domingo. Gosto de você assim como você pode me amar assim como você quer. Quero ter você e não quero saber se assim não fosse como poderia ser de outro jeito. Abraço seus defeitos, gosto dos teus olhos, do jeito que olhas.
seja assim tão pura, minha voz é tua. Me olhe sempre igual em casa ou na rua. Desde que o vento penteie teus cabelos, faça dos meus olhos sempre teu espelho. Desde que a noite traga uma canção, deixe que eu te guarde no meu coração. Gosto de você assim como você pode me amar.